Vamos agora à nossa prece inicial. Então vamos acalmar nossos corações e as nossas mentes e pensar em um lugar bem bonito. Pode ser uma praia, ou um lugar com árvores, com o canto dos passarinhos, para nos conectar a Jesus. Rogando a Ti, Jesus amado, Jesus querido, que abençoe o nosso estudo de hoje, que possamos, Senhor, aprender os Seus ensinamentos através dessa aula que foi preparada com tanto amor e carinho, para que possamos, Senhor, crescer pessoas melhores, aplicando Seus ensinamentos em nossa vida diária, melhorando nossas atitudes, nossos sentimentos e nossas ações. Por isso, Senhor, rogamos a Ti a permissão para dar como iniciado o nosso estudo deste momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eurípides Barçanufo, Criança como Eu, de Fátima Moura. O nome desse menino é Eurípides Barçanufo. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides era dócil, estudioso e alegre. Seu pai, Hermógenes, que tinha o apelido de Mojico, e sua mãe, Jerônima, que todos conheciam por Meca, sentiam muito orgulho de ter um filho tão inteligente. Seu Mojico e Dona Meca tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro e veio alegrar ainda mais aquela família tão unida, apesar dos problemas que enfrentavam. Além de serem muito pobres, Dona Meca tinha uma doença que deixava Eurípides muito preocupado com a saúde da sua mãezinha. Eurípides lia muitos livros, tinha um jeito todo especial de aprender, mas também de ensinar, e como era um dos irmãos mais velhos, ajudava na educação dos irmãos menores. Seu Mojico não tinha dinheiro para manter o filho na escola, e Eurípides, que era um jovem amoroso e dedicado, vendia peixes no mercado da cidade para ajudar na compra de seus livros escolares. Eurípides era o primeiro aluno da classe. Foi na fazenda Santa Maria, na casa de seu tio Mariano, que todos chamavam carinhosamente de tio Senhor, que Eurípides descobriu que podia falar com os espíritos. Ele ouviu o espírito João Evangelista falar sobre o Sermão da Montanha e resolveu que queria conhecer mais sobre a doutrina espírita. Algum tempo depois, quando já era adulto, tornou-se o diretor do colégio Allan Kardec, que ele mesmo fundou, e seus antigos alunos jamais esqueceram o professor Eurípides, que além de ensinar as matérias que eles precisavam para passar nas provas, ensinava sobre Deus, a vida, as belezas da natureza e como amar e respeitar a todas as pessoas. Com o auxílio dos espíritos de Vicente de Paulo e Dr. Bezerra de Menezes, começou a receitar e a curar a muitas pessoas que ficavam muito agradecidas pela ajuda que recebiam através daquele homem tão maravilhoso que usava a doutrina espírita para plantar o bem. Um dia, a gripe espanhola chegou à cidade de Eurípides e ele, depois de muito ajudar as pessoas doentes, adoeceu também. Ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, mas até os dias de hoje relembramos a figura desse grande homem de bem que ajudou a todos como Jesus nos ensinou. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a história Criança como Eu. Ela fala um pouquinho da vida de Eurípides Barçanufo quando criança. Ele nasceu em Minas Gerais, dia 1º de maio de 1890.
Seu pai, Mogico, e sua mãe, Meca, tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro a nascer. Mas sempre ele se destacou pela sua inteligência e pela sua enorme vontade de aprender, mas não só de aprender. Eurípides também gostava de ensinar. Desde pequeno ele ajudava os irmãos a aprender. Como é importante, não é? A gente compartilhar o que a gente sabe com outras pessoas. Eurípides também ajudava em casa quando possível. E aí, ele descobriu que tinha mediunidade. Ele começou a ouvir os espíritos. Ele ouviu o espírito de João Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus. João contou a ele sobre o Sermão da Montanha, que foi um discurso lindo que Jesus fez na época que ele estava aqui encarnado. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre a nossa conduta, como nós devemos amar os nossos semelhantes. E aí Eurípides ficou tão fascinado com esse discurso que resolveu entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E aí os anos foram passando. Eurípides cresceu, se tornou professor, mas nunca abandonou os estudos. Fundou um colégio, o primeiro colégio espírita, Colégio Allan Kardec. E vocês acham que eles só ensinavam as matérias? Português, matemática, geografia? Não, Eurípides também falava sobre o amor, sobre a vida, sobre o respeito. E como é importante a gente aprender sobre isso desde cedo. Eurípides, como mais velho, recebeu a ajuda de 2 espíritos, Vicente de Paula e Bezerra de Menezes, que ajudavam ele a receitar remédios para as pessoas, para melhorar a saúde física delas e também a saúde do espírito, com as suas palavras e com seu apoio. Eurípides é conhecido como um grande educador e um grande médium. Que a gente possa ter o exemplo dele, sempre acompanhados dos estudos e levando o amor à caridade dentro dos nossos corações. Especial, obrigado.
Sempre que a tristeza envolver teu pensamento e tornar teus sonhos ideais cada vez mais distantes, transformando em sombra tuas fontes de esperanças. Quando a dor te alcança, é que a vida vem lembrar que ainda podes melhorar, crescer. Se mantens em ti sempre acesa a luz do bem, convertendo a tristeza em auxílio a quem segue envolto em mais sofrimento. Ser para alguém é conforto e alento de amor, seja então qual for a prova que te aflige, serve e espera, porque a primavera vem mais viva para quem cultiva o dom de ser Boa noite, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Centro Espírita Miguel. Estamos muito felizes pela presença de todos e queremos sempre convidar que comecem a assistir a nossa transmissão às 19h45, onde temos a evangelização infantil através do GEAL, do Grupo de Evangelizadores do GEAL, sempre trazendo temas muito atuais, que nós também aproveitamos, adultos aproveitamos também. Hoje nós teremos a Maeli Moço falando do tema Fora da Caridade Não Há Salvação, que é um tema que diz respeito a todos nós espíritas, né? Que essa é a bandeira do espiritismo, né? Então queremos desejar a todos que tenham uma boa noite de reflexões, né, com
com os pensamentos trazidos pela Maëlle. E também, como não podemos esquecer, né, como fazemos semanalmente, convidar todos para acessarem a descrição do vídeo, onde nós temos várias informações a respeito da nossa Casa Espírita, sobre a evangelização presencial, as reuniões públicas, as atividades assistenciais, os cursos. Então, sempre encontrarão, né, alguma informação de que estejam necessitando. Ali também estão as informações referentes ao atendimento fraterno, presencial e virtual, e muitas outras informações. Temos sempre uma recepcionista acompanhando a reunião pública e poderá tirar alguma dúvida a respeito do funcionamento do centro após a finalização da reunião pública. Nós também queremos convidar que vocês acessem o jornalzinho do SEM, que também está aqui embaixo. Então, desejo uma boa noite de reflexões e estudos para todos. Até a próxima, desejo que todos estejam bem. Do livro Antologia da Espiritualidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Deus te vê, alma querida. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade, com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos e mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, em ferida mortal, e te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso, em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por todo o amparo que recebemos para estarmos aqui sintonizados com os teus ensinamentos.
buscando aprender a cada dia para sermos espíritos mais esclarecidos e buscando a vivência cristã. Rogamos o amparo para todos nós que ainda nos equivocamos e que o esclarecimento e conhecimento paulatino sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo e dos espíritos superiores possam trazer a reforma íntima que tanto almejamos. Nesta noite, desejamos que as reflexões que serão trazidas possam acalentar a todos os corações, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo a confiança de que a reencarnação é um presente divino e que permanecer firmes, confiantes no amparo divino é a nossa contribuição também para um mundo melhor, amparando a nós mesmos e a todos aqueles que necessitarem de nós. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira, que acontece aqui no canal do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a levar a doutrina espírita para outros corações. Meu nome é Maeli Moço e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, que tem o título Fora da Caridade não há salvação. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha, materialmente falando, não era muito agradável, sabe? É como a gente abrir mão de um potinho de jujuba para ganhar uma tapioca. É mais ou menos por aí. Para mim era o meu potinho de jujuba, no sentido de que aquilo me dava prazer, aquilo era uma conquista minha, aquilo tinha vindo para mim como um presente, portanto adoçava a minha vida. E, num belo momento, eu precisei fazer uma escolha. E é claro que essa escolha envolvia não só a mim, mas como pessoas que eu amo. E aí eu lembro que eu estava num dia, assim, muito mal, né? Um dia que não estava muito legal, essas coisas estavam na minha cabeça, assim, muito... Estava muito difícil, né? O ego não queria desapegar daquela situação que estava favorável para viver uma outra situação que também me iria trazer outras coisas, outras possibilidades. Mas enquanto Maeli, essa personalidade falha e ainda aprendendo com Jesus e buscando nele forças para conseguir superar os obstáculos e seguir muito melhor a vida, eu acordei uma manhã muito agitada, estava fazendo café da manhã e estava com aquilo ruminando na minha cabeça. Estava sofrida mesmo. E aí eu lembro que eu me emocionei, assim, logo pela manhã, as lágrimas vieram, e eu fazendo café, e ouvindo, eu estava ouvindo alguma coisa
de música, se eu não me engano. Eu sempre escuto alguma coisa de manhã, ou é uma palestra, ou uma música, para começar o dia, né, para começar a olhar a vida com uma outra perspectiva. E aí me veio aquela coisa assim, abre o Evangelho. E eu corri no meu quarto, peguei o Evangelho, e quando eu abri exatamente nesse capítulo. Fora da caridade não há salvação. E aí eu entendi tudo. Eu entendi que naquele momento eu precisava exercer a caridade. Naquele momento eu estava sendo convidada pela vida para vivenciar uma experiência de caridade. Isso significaria dizer que eu iria ter que abrir mão de alguns prazeres, abrir mão de algumas situações que para mim eram muito mais confortáveis, para de fato viver uma nova realidade. Não foi nada fácil, nada fácil. Não foi só abrir a mensagem. Mas ao abrir a mensagem, o meu coração sabia daquela importância, desse chamado do Mestre no meu coração. Então, eu decidi o que eu ia fazer. Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Para que vocês percebam que a caridade, e esse capítulo, ele não vai tratar apenas de questões materiais. Se eu dou ou não dou aquele meu sapato que eu não gosto mais. Se eu dou ou não dou aquela roupa que eu resolvi tirar do armário. Se eu dou ou não dou uma montanha de livros que eu tenho que são repetidos. Se eu dou ou não dou isso ou aquilo. A caridade, que esse capítulo vai nos convidar, é uma caridade que vem do coração, que nasce efetivamente de abrir mão daquilo que você pensa que tem. A gente pensa que tem muitas coisas, a gente pensa que tem um corpo, a gente pensa que tem uma casa, tem um carro, etc, etc. Mas quando a vida nos convoca, como nesse caso que eu falei para vocês, é preciso que a gente use os recursos do espírito para compreender que naquele momento não adianta bater o pé. Potinho de jujuba vai ser levado. Então, quando a gente percebe esse chamado, esse chamamento, a gente vai compreendendo que a vida é feita de um sentimento sublime, de algo que verdadeiramente vai nos alavancar vida fora. E como eu costumo dizer, nenhum livro é capaz de conter uma vida. Por mais que seja uma bibliografia, é um livro, mas a vida é maior que um livro, é muito maior. É incapaz de colocar nos capítulos de um livro a vida de uma Madre Teresa, de um Chico, de um Gandhi. O que a gente faz é trazer uma mera lembrança daquilo que aquelas pessoas nos ensinaram e que ficou marcada. Assim também acontece com o Evangelho. É claro que a passagem de Jesus é muito mais do que as folhas de um Evangelho podem contemplar. Porque se trata de uma vida. E diante de uma vida, a gente precisa se curvar. Então, esse capítulo, todo ele, vai nos falar dessa perspectiva. Quando a gente olha essa frase, fora da caridade não há salvação, a gente percebe que ela se apoia num princípio universal.
e que ela abre para todos os filhos de Deus o acesso à felicidade. E mais que isso, a mesma felicidade. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que a gente veio aqui para sofrer, para pagar, para espiar. Eu devo ter jogado pedra na cruz, porque não é possível ter essa família. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Quando a gente descobre que estamos todos mergulhados nesse divino amor de Deus, tudo vai ficando mais fácil. E aí eu descubro que sim, às vezes eu preciso deixar ir algumas coisas para conquistar coisas que são imortais. Isso que eu entendi quando eu abri essa página. Eu estava abrindo mão, sim, de uma conquista material, mas o que eu iria trabalhar agora eram coisas espirituais. Eu ia trabalhar com outras ferramentas. Eu ia precisar abrir o meu coração, eu ia precisar me expandir e eu ia precisar ir mais adiante. Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus. E, portanto, a liberdade das nossas consciências. Porque a caridade, ela pode ser exercida por mim, por você. Ao contrário do que antes era dito, que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, a doutrina espírita nos chama a atenção que a caridade é o caminho para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, seja qual for a forma que você escolha de praticar a caridade, faça com coração, faça com devoção, faça com verdade, faça compreendendo o que você está fazendo. Como nos disse Paulo, e também está nesse capítulo, sem amor eu nada sou. Não há como nós expressarmos verdadeiramente o amor sem caridade. A caridade perpassa o amor e o amor perpassa a caridade. E assim a gente vai descobrindo que essa caridade precisa vir de dentro de mim. Precisa ser algo que eu tiro de mim para dar, para doar, para compartilhar. Porque eu não sou melhor que você. Estamos todos no mesmo lugar aos olhos do Pai. Todos somos filhos e, portanto, todos nós merecemos. Então, a gente vai descobrindo que todas as vezes que a gente vai tratar de evangelho, a gente precisa olhar sempre o fundo. O que essas palavras realmente querem dizer? Quando a gente fala de salvação, muitas vezes a gente se equivoca achando que Jesus é o nosso Salvador, no sentido de que eu não preciso fazer mais nada, Ele vai fazer por mim. Não é o que a doutrina nos ensina. A doutrina nos ensina que nós precisamos fazer o movimento em busca desse Cristo Salvador. Ele tem sim o seu papel salvador na nossa vida, porque ele nos dá a diretriz daquilo que vamos fazer, nos dá o caminho, o percurso. Ele é o Waze, o GPS para nos levar até onde precisamos. Mas não podemos mais acreditar, com o Espiritismo nas mãos, que ele fará isso sozinho. Porque ele também disse: batei e abri-se-vos-á.
buscai e achareis. Se eu não busco, se eu não bato, como é que as coisas vão melhorar? Se eu decido ainda assim continuar na situação que eu estava e ignorar essa mensagem que eu abri ao acaso naquela manhã, não seria então uma escolha minha? Mas eu teria que arcar com ela. Assim como escolher viver a experiência também foi uma escolha minha. Então, a gente não é exposto ou não é imposto a algo que você não consiga lidar. Deus é tão generoso, que Ele não age conosco com a violência. Ele não violenta as nossas consciências. Então, quando a gente for pensar em caridade, a gente precisa pensar nesse movimento, nesse mover-se. E é no mover-se da caridade que eu sou salvo. No sentido de que eu dei o passo, eu me movimentei, eu fui em busca e, portanto, encontrei. Quando a gente de verdade quer algo, quer conquistar alguma coisa, é preciso que a gente faça esse movimento interno. E, portanto, a gente vai encontrar na caridade uma ótima aliada. Por quê? Porque ela vai ao encontro dessa outra máxima de Jesus, que na verdade é um mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. A caridade que você vai exercer e eu vou exercer é de acordo com o nosso tamanho. Não é maior nem menor. É exatamente do tamanho que a gente já consegue dar. Então, o que precisamos descobrir? O que eu já consigo dar. Adianta eu querer ser um Chico, uma Madre Teresa, se eu não consigo minimamente fazer um movimento a que eu fui convidada, sem gerar tantas questões na minha cabeça, sem sofrer tanto. O que isso mostra para mim? Que eu ainda não dou conta de fazer o que eles faziam, mas que eu já dou conta de fazer o que eu consigo abraçar, o que eu consigo absorver da vida. E isso é muito importante na caridade. Porque às vezes a gente quer fazer uma caridade ostentação. Já viram isso? É aquela caridade que você não pode fazer. Você não tem, você esse mês está apertada, você não consegue, você não passou para comprar o item, vai pedir para alguém, vai comprar mais caro. Mas ainda assim você quer ostentar. Porque você quer mostrar para o entorno que você é uma pessoa caridosa, generosa. Isso vale aos olhos de Deus? Sim. Você está na tentativa, você está no treino. Mas a sua intenção verdadeira não é essa. Não é de verdadeiramente ser generosa. Você quer mostrar para o outro que você é. Existe aquela caridade que é uma caridade grosseira. É aquela caridade que a gente faz, mas a gente quer se livrar daquela situação. Então, a gente chega lá, escuta aquela pessoa. Ah, tá bom, não sei o quê. Ah, fulano, eu vou ter um programa, eu não posso demorar muito não. Eu vim aqui para falar com você, porque você falou que precisava falar comigo, mas tem que ser rápido, tá? Porque eu já tenho outro compromisso. E quando é dinheiro, quando é um bem material, eu quase jogo na mão da pessoa. O que isso mostra de nós? Que ainda estamos no exercício. Ainda precisamos trabalhar essa caridade verdadeira. Verdadeira. Como está lá no Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade. É o famoso BIP, benevolência para com todos
indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dentro da caridade, eu preciso ser indulgente, preciso ser benevolente, preciso perdoar. Às vezes a mim mesma, né? No meu caso, eu precisava perdoar a mim mesma para que eu conseguisse seguir adiante e tomar a decisão que eu precisava tomar. Mas vejam, o quanto é delicado quando a gente fala de caridade. Quantos elementos estão envolvidos nessa simples palavra? Porque a gente confundiu caridade com esmola, caridade com dar aquilo que eu não quero, caridade com sobrou, agora eu vou dar. Essa não é a verdadeira caridade. Isso são exercícios que a gente vai fazendo, sim, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, não cabe a nós um julgamento, um juízo de valor. Ah, fulano, escutei uma palestra e isso aí que você está fazendo não é caridade, não. A conversa aqui é entre mim e você. Então, tudo que você está ouvindo sobre caridade é para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, para a sua esposa, para o seu primo, para a sua irmã, para o seu irmão. É preciso que a gente comece esse movimento interno para que verdadeiramente a gente consiga se salvar. E por que é a caridade que vai nos dar a salvação? Porque é através dela, verdadeiramente, que eu vou buscar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Porque eu vou precisar escanear a minha alma, verificar que eu estou muito apegada às minhas coisas, que eu verdadeiramente não consigo fazer assim e a coisa está resolvida. Não! Demanda um trabalho interno, demanda pensar, refletir, remoer, conquistar um estado de alma para que eu consiga fazer o movimento. Então, a caridade real, ela vai nos mostrar um outro aspecto de nós. Ela vai nos despir. A caridade verdadeira, ela não consegue ser falsa. Porque você vai sentir. Quando ela for realmente verdadeira, você vai sentir. E essa é uma construção diária, porque não basta você fazer só um movimento. Não basta. Você precisa dia a dia, perceber que aquela relação, que aquela mudança que aconteceu na sua vida, que aquela pessoa que você trabalha, perceber que de fato, verdadeiramente, você está sendo convidado para uma grande reforma interna. Essa é a verdadeira caridade. É essa que nos move, que nos movimenta. E por isso ela nos salva. Porque nos tornamos outros. Nos tornamos outros. Aquilo nos rompe por completo. Tira as nossas cascas velhas e vai deixando esse homem novo nascer, brotar, chegar. Precisamos sempre lembrar de Jesus, da sua mansuetude, da sua forma sincera, mas não nos enganemos. Para caminhar com Ele, precisamos ter perseverança, fé, coragem. Porque o que Ele vai nos pedir, como espíritos imortais que somos,
é a quantia que já podemos dar. É por isso que no óbolo da viúva, ele declara que ela tinha sido a que mais havia doado. Por quê? Só porque a dela foi o valor menor? É porque aquele coração estava verdadeiramente empenhado em se transformar. Então, eu espero que esse estudo, que esses minutos, cheguem para você de uma forma como um convite. Sabe quando a gente recebe um convite para uma festa? Uma festa assim, sabe, aquelas festas grandes, né? Glamurosas, no sentido de que todos nós bem vestidos, né? Felizes. Esse é o convite da caridade. É para o banquete. Um banquete que não está descrito ou não está fora, mas um banquete com o qual nós participamos com a nossa verdadeira roupa, a roupa do Espírito transformado, a roupa da decisão assertiva no caminho que você deseja seguir. E acreditem, não é muito fácil seguir essas pegadas, mas é possível quando a gente compreende por que a gente está sendo levado. Para que a gente possa ter muito, é preciso que a gente seja fiel no pouco. Então, às vezes, a vida nos tira o nosso potinho de jujuba e nos traz algo que não era aquilo que a gente queria. Não é tão doce, não é colorido, não é cheiroso, mas é daquilo que a gente precisa para se nutrir naquele momento. Então, a gente pode dizer que, admitindo que a salvação independe da forma de crença, a lei de Deus é observada e ela se estabelece em nossos corações. Em nossos corações. Então, a gente precisa compreender que a caridade, ela não divide, ela sempre nos une, ela sempre multiplica, ela tem uma capacidade de amorosidade, de perpetuidade, de expansão. Quando a gente descobre que eu não estou dando para o outro e tirando de mim, eu estou compartilhando, eu estou dividindo para multiplicar. A matemática de Jesus é diferente da nossa. Então, que a gente possa aplicar em nossas vidas essa caridade. A caridade conosco, em primeira mão. Percebendo que ainda está difícil aqui dentro. Ainda tem muitas coisas aqui dentro. Mas que ainda assim, eu quero ir. Eu quero seguir. Eu quero melhorar. Eu quero ser mais feliz. Eu quero viver em plenitude. E foi para isso que eu fui criada. Então perceba o quanto que a gente pode tirar desse capítulo. O quanto que a gente pode aprender com essa frase que nos convida a nos salvar, sim. Nos salvar de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas encrencas, dos nossos apegos, das nossas dificuldades de ouvir o outro, de ceder lugar, das inquietudes
que a vida traz. Quão é importante que a gente descubra que, de fato, quando essa caridade me ultrapassa, quando eu deixo isso vazar de mim verdadeiramente, certamente a recompensa será da minha consciência tranquila e da paz de espírito que eu tanto desejo. Então, é isso que eu desejo a todos nós. Muita paz, muita luz, muita caridade nas mais diversas formas. Não percam a oportunidade de praticá-la. Ela nos salva. Fiquem bem, meus queridos. Uma ótima noite para todos. Então, Mestre querido, nesse momento, só temos a te agradecer. Agradecer pela oportunidade desse estudo, que aclara as nossas consciências, abre espaço em nossos corações, para verdadeiramente compreendermos a caridade, esse tema tão importante, que certamente nos levará mais longe. Que os amigos benfeitores que aqui se reuniram nesse momento para enviar para nós esses fluidos maravilhosos, que possamos nós, nos nossos lares, onde quer que estejamos ouvindo esse estudo, essa prece, que possamos ter recebido. Para receber, sabemos, Senhor, precisamos deixar o coração aberto, deixar que a sua luz e esses fluidos nos invadam, para que, de fato, a gente consiga perceber e cada vez mais se aproximar de Ti. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por essa casa que nos acolhe, nos recebe sempre. A todos nós que chegamos das várias partes desse orbe. Que a tua paz e o teu amor sempre a abençoe, para que cada vez mais os seus braços se abram e abracem novos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Trilha de nossas vidas, buscamos respostas, peças de um quebra-cabeça, chamado verdade. Que traz paz aos nossos corações, faz ver que a vida é muito mais do que vagar por qualquer direção. Nascer e renascer, entendendo que viver tem um propósito maior do que nossos olhos podem ver, valorizando cada ser, se permitindo perceber que estamos aqui pra aprender e a cada dia ser